primeiro lugar, bom dia a todos. Obrigado por terem aceitado o convite para estarem aqui neste intercâmbio entre atuais alunos e antigos alunos que estão já no mercado de trabalho. A ideia é mesmo partilhar experiências e motivar-vos. Muitos destes antigos alunos vão fazer esta apresentação, trabalham em empresas que contratam ativamente alunos da UFP e têm projetos e têm necessidade de mão de obra, e vocês são mão de obra que precisa de trabalho, portanto, basicamente é juntar a fome com a vontade de comer. Portanto, agradeço a vossa presença, espero que seja motivador para vocês, e nós temos uma gama alargada de antigos alunos, alguns mais recentes, que se graduaram o ano passado, por exemplo. Temos alguns que se graduaram há 10 anos, temos alguns que se graduaram há 20 anos. Não são assim muitos, mas temos alguns deles. Alguns vão estar presencialmente aqui connosco, outros vão estar remotamente via Zoom, mas vão fazer a apresentação. E a minha ideia é que vocês possam interagir com todos eles, fazer perguntas e aquilo que vocês gostarem de saber, aquilo que gostavam de questionar, e as vossas curiosidades. A ideia é haver aqui uma interação. Terá que ser uma interação necessariamente rápida, porque isto é tudo muito compacto. A ideia é também não vos ocupar demasiado tempo, está bem? Obrigado por terem vindo, ok? Começo por agradecer ao Tiago, da Trust de Saúde, atualmente, que vai iniciar estas apresentações. Portanto, Tiago, muito obrigado. Muito muito obrigado. Antes de mais, partilhar aqui. Já está. Bem, vamos lá começar, para também não ser muito brilhante, embora ser o primeiro tem sempre uma vantagem. A malta está fresca, portanto vai ouvir. Antes de mais, deixar-vos que eu fui aluno, é verdade, mas antes do profissional existe a pessoa, portanto, aqui para dar um contexto mais biográfico e mais humano à coisa. Eu sou o Tiago, fui aluno ali de 2011 a 2016, num regime que eu acho que já nem é, pós-laboral. Fui aluno ali da professora também, nas células aulas de matemática, à noite. Portanto, foram tempos áureos. Sou de Argoncilho, Santa Maria da Feira, nascido a 23 de maio de 90, marido da Susana, pai da Constância e do Mateus. Sou sócio do Porto, há mais de 30 anos. Não é, professor? Belas discussões, que há uns anos sobre isso. Vice-presidente da Casa de Argoncilho, do Porto. Ainda consigo ser secretário de uma associação de pais. Quem sabe mais está ali no LinkedIn. E agora lidero aqui os destinos dos sistemas de informação da Trust de Saúde. Portanto, aqui uma parte mais humana, está ali parte da minha equipa, a minha família e alguns projetos sociais onde eu participo. Sobre o percurso académico, vou dar aqui alto nível para perceberem aqui um bocadinho a jornada. Em 2008, tenho quase 35 anos. Em 2008, com 18 anos, terminei uma coisa que agora existe menos, que é um curso profissional de informática. Depois vim estudar à noite para a UFP até 2016. Houve ali uma pausa para eu poder trabalhar. E em 2021 fiz a pós-graduação em Gestão de Empresas. Já explico um bocadinho porque é que em 2021 fui tirar a pós-graduação em Gestão de Empresas, mas para dizer que todas estas atividades, exceto até aos 18, foram feitas à noite. Portanto, sempre uma componente profissional ao mesmo tempo. Dando aqui um bocadinho de contexto profissional, eu só trabalhei em 4 empresas em 17 anos de carreira. Portanto, o meu perfil é de vincular e de estar, fazer projetos nas empresas onde eu estou e dedicar-me e sair quando o projeto ou termina ou o objetivo seguinte é maior que o anterior. Portanto, nunca sei dar o passo ao lado, é sempre tentar dar o passo em frente. Em todas elas, eu vou tentar ser conciso, mas em todas elas há um motivo do salto e é esse motivo que eu quero explicar. Não dá para ler perfeitamente aquilo assim, mas não importa. A Amorim Holding foi a primeira empresa onde eu trabalhei. Eu entrei como um estagiário para ir fazer uma coisa de 9 meses para desenrascar e acabei lá a ficar 7 anos. Portanto, aquelas coisas que isto é só 9 meses, às vezes não é verdade.
Comecei, na altura, tinha acabado em 2008 o curso profissional de informática e fui fazer um estágio para ser um técnico auxiliar de informática, portanto, uma coisa mesmo para fazer ser ali curto para estudar, se acabou a não ser assim. Tive também um privilégio enorme, ao alcance de poucos, de trabalhar numa empresa com uma figura que infelizmente já faleceu em 2017, que era o Sr. América Mourinho, que permitiu desenvolver, e foi por aí que a minha vida seguiu, as soft skills, aquilo que não se aprende verdadeiramente na faculdade ou se aprende pouco e se aprende mais nas empresas, e tem ali em negrito que são competências sociais como o foco, a descrição, a assertividade, a resiliência, o cumprimento de prazos, o que é que eu escrevi mais ali? O compromisso, e perceber pela primeira vez o que era ter um mentor, o que era ter alguém que já trabalhava lá há muitos anos, que me podia acrescentar e que eu podia, mais do que as competências técnicas, porque essas eu ainda ia para a faculdade e estava na expectativa de as vir aprender cá, mas as competências sociais e pessoais, que lá efetivamente foi uma escola e foram 7 anos de escola. O meu motivo para sair foi porque as competências sociais eu já tinha 25 anos quando saí, portanto já tinha absorvido 7 anos de competências sociais, estava na hora de eu ir brincar um bocadinho à tecnologia. Saio por aqui, curiosamente, através do professor Rui Moreira, para uma empresa que entretanto depois foi vendida a esta, que era a Immobil Magic de Braga, foi vendida à Summit Micro, e é aqui que eu tendo já as competências sociais, eu queria era programar. Eu queria era commits e códigos a minha tendência sempre foi ser front-end. Tanto, mas dentro do front-end, se eu pudesse ir para o mobile, tanto melhor. E foi o desafio que encaixei. Fui S Developer durante 2 anos. Eu sou de Argonçilho, Santa Maria da Feira, a empresa ficava em Braga, não havia trabalho remoto. Portanto, eu ia e vinha todos os dias para Braga, que foi um desgaste enorme em 2 anos, mas permitiu ganhar as tais competências técnicas, essas sim, em paralelo com os estudos. Portanto, fazia o fit. Eu saía do trabalho, vinha para aqui e aprendia, no dia seguinte colava ao que estava a aprender. E andei assim até conseguir terminar os estudos. Quando aqui terminei, além do desgaste, por isso é que foram só 2 anos, regresso um bocadinho às origens. A Egitrão fica lá perto de casa. E na Egitrão apanho o desafio. Portanto, eu já tinha as competências sociais desenvolvidas, tinha 2 anos de competências técnicas e na Egitrão apanho no momento de transformação. Eu entro na Egitrão quando a última pessoa da engenharia de software sai. Portanto, eu entro no momento de ou se fecha a unidade de negócios de software ou se reergue com a minha entrada e com a entrada de mais outra pessoa. Portanto, e é aqui que a Egitrão tem um papel também fundamental na minha vida, que é aceitar o desafio de empreender. Portanto, eu empreendi por uma empresa que já era empresa. Como é que isso foi feito? Portanto, foram mais de 7 anos, portanto, nada disto é imediato, logo outro disclaimer é que nada disto é imediato, mas permitiu aprender um setor de negócio que eu não conhecia, que era trabalhar na indústria, era aprender sobre controle de qualidade fabril, que eu não conhecia, aprender sobre como montar orgânicas de equipas, montar equipas, contratar, nunca tinha contratado, começar a criar relações com o FP, com os parceiros tecnológicos da zona, criar parcerias com clientes para trazer ideias, know-how. Em 2019, eu assumo a liderança do departamento e ainda contrato mais pessoas e acabamos a ser 15, já contratadas por mim. Eu, assim, grosso modo, devo ter contratado entre 20 a 25 pessoas neste gap de anos, com uma profunda transformação no setor industrial. Há aqui um casamento perfeito, pelo menos pessoalmente para mim, que a Corticeira Amorim, onde eu não tinha estado na Corticeira diretamente, mas tinha estado na holding do grupo, decide fazer a incursão da transformação digital do grupo todo. A Agitrão é especialista em controle de qualidade de cortiça. Portanto, tínhamos de ser nós, quase obrigatoriamente, a fazer a travessia com eles, e isso dá-me uma jornada de 5 anos, quase intensivas, e o Walter que a diga que apanhou ali um bocado, em que era preciso definir tudo: arquitetura, modelo quase de negócio, definir o que era controlar uma rolha, ir para o chão de fábrica, ir para Go Live, fazer cutover, fazer uma integração em SAP, fazer um integrador que não existia. Pronto, foi preciso fazer tudo. Aí já tinha misturado competências sociais, competências técnicas, contratação de pessoas, muitas horas sem dormir, muitas noites, mas o que é certo é que, olhando para trás, além de ter participado
neste projeto global, onde se fez deploys de Portugal, Espanha, Itália, França e Estados Unidos em 32 unidades fabris. Isto tudo, mais as áreas de não-rolhas, portanto, Ambrine Core Composites, Ambrine Core Insulations e Ambrine Core Flooring, tudo junto temos aqui quase 40 fábricas em 5 idiomas diferentes a usar a aplicação. E isso tudo em 5 anos com o Covid no meio. Portanto, foi absolutamente brilhante e acho que muito motivador participar nisso. Ao mesmo tempo que se desenvolveu o negócio, portanto, como eu tinha as competências sociais, e é aqui que eu vou estudar para a PBS em 2021, eu também fico com uma componente de desenvolvimento de negócio do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de gestão de empresa. Só que eu não aprendi gestão de empresa, eu era engenheiro informático. Portanto, eu não sabia o que era um balanço, eu não sabia o que era uma gestão de resultados, eu não sabia o que era fazer um plano de negócios, tudo isso não existia. E tive que tomar aqui uma decisão ali em 2021, que foi, ou eu invisto seriamente nas competências técnicas e me torno um líder técnico e fico um tech lead e fico um arquiteto ou fico uma posição mais sénior no que a parte técnica diz respeito, ou eu decido virar-me para a gestão de empresas, gestão de equipas, criar produtos já na definição. Portanto, houve ali um momento em que eu tinha que me clarificar. Ou eu tinha que tirar um mestrado técnico, ou tinha que tirar uma pós-graduação. E aqui decidi tirar a pós-graduação em 2021. Na Trust, que aqui está a atual. Eu saio para a Trust porque no passo seguinte da carreira que eu aqui já não lidero só uma equipa de engenharia. Eu já lidero uma equipa de infraestrutura e suporte, já lidero uma equipa de engenharia e uma equipa de cibersegurança. Vai ao desafio, como eu digo ali, aumento de eixos de atividade e começo a lidar com temas também que eu nunca lidei, como compliance, regulamentos, cibersegurança com inteligência artificial, o que é um dado, o que é que são DPOs, tudo isso é novidade. Dentro da Trust está um pouco de tudo, e isso é que é giro. Portanto, nós estamos a refundar aqui a parte dos sistemas de informação, internalizando-a e contratando fora aquilo que nos complementa. E temos neste momento já 12 pessoas, ainda estamos deficitários. Mas em termos de infraestrutura e suporte, tem ali algum resumo. Usar o OAuth, integrar produtos Microsoft como o Intune, como o Rever AD. Pronto, tudo isto na parte da saúde é muito apertado. No que diz respeito a compliance, antes da engenharia, CrowdStrike, já não existem os vulgos antivírus, aqueles já não são antivírus, já é uma coisa bem mais complexa, já são agentes. Meter o DORA, o NIS2, o ISO 27001, portanto, tudo isto também é novo. E na engenharia, pronto, nós ali na engenharia, na Trust temos um pouquinho de tudo, também estamos numa jornada de simplificação de utilização de tecnologias, mas vamos desde C# a Rust, portanto, podem ver que a largura de banda é mesmo grande. E neste momento na Trust, como complemento, nós estamos também com o UFP, temos pessoal de mestrado a trabalhar na Trust, e vocês devem estar na foto anterior, que é o Bruno, está lá à esquerda, que devem conhecê-lo de certeza. E temos neste momento com o Tiago Rega, com o grupo dele, a fazer uma aplicação para nós também de... És um deles? A fazer para nós a aplicação dos dispositivos, que entretanto vão lá fazer uma apresentação intercalar, digamos assim. Portanto, na Trust, estamos agora a comentar, a integração da inteligência artificial no setor da saúde é um desafio. O setor da saúde, do ponto de vista tecnológico, está um bocadinho atrasado. Portanto, há todo aqui um caminho a fazer. E a interoperabilidade também é um desafio difícil. Portanto, vou-vos deixar depois fazer perguntas mais à frente, para não amassar. O que é que eu acho dos next steps em termos de desenvolvimento de carreira? E isto aqui é um bocadinho no meu caso, no estágio em que eu estou. Basicamente é fazer formações de nicho. Portanto, o que é isto? Eu, há 15 dias fui a uma conferência de inteligência artificial para a cibersegurança. Foi um dia maravilhoso, aprendi imenso. O que significa que há mais para aprender. Portanto, acho que por aqui tem que se complementar. E no cargo em que eu estou, começa a fazer sentido olhar para o MBA. Portanto, há aqui gestão técnica complementar. E depois, cada vez mais participar em eventos destes. Eu já estou com uma tendência de participar em eventos destes, mas acho que ao fim de 17 anos já tenho umas coisas para dizer. Portanto, e para ajudar. Portanto, acho que faz sentido já começar a partilhar. Pronto, chega à parte das perguntas.
deixa ali 4 perguntas provocatórias, o ChatGPT a transformar-me em Dragon Ball e, e o meu LinkedIn. Sejam à vontade. Então, perguntas aqui para o Tiago. Alguém quer fazer alguma questão? Sejam à vontade. Não... Podem ser os Tiagos a fazer perguntas ao Tiago. Né? Então, se não há perguntas, vou perguntar eu a pergunta do milhão de dólares. E então, quantas pessoas é que vocês estão a pensar contratar no próximo ano? Eu vou responder com um só, Deus sabe. Porque neste momento eu acho que nós vamos ter necessidade, não quero dizer dobrar, porque estamos com problemas de espaço, mas vamos ter que necessariamente crescer pelo menos com mais 2 ou 3 equipas, é quase certo. Equipas pelo menos de 3, 2 Vocês equipas. têm algum programa de estágio ou de acolhimento de algumas pessoas? Não é logo entrar logo de cabeça? Não. Temos um protocolo assinado com a UFP, para a malta do mestrado em que acolhemos, temos 3 vagas anualmente. Ok. Nós este ano fomos um bocadinho atrasados, só conseguimos acolher um, mas temos 3 vagas disponíveis a cada ano. Portanto, isto é boa ideia. Portanto, há 3 alunos que poderão fazer mestrado, estarem integrados na empresa e serem compensados financeiramente Isso. por esse facto. Isso temos, e temos também a nossa participação para alunos, como aconteceu também este ano, que não têm ideias, em que não faltam ideias na Trust, portanto podem ligar sempre que precisarem de ideias. Nós temos sempre qualquer coisa que gostaríamos de ver feito, portanto, isso também temos essa participação um bocadinho mais indireta, mas para quem já se calhar já trabalha e precisa de uma ideia e quer sair do mercado, nós estamos disponíveis também para fornecer essa ideia e fazer esse acompanhamento. Embora que andamos ali a falhar um bocadinho com. Mas fazemos esse acompanhamento na ideia, na estruturação, na análise funcional, e ajudamos no desenrolar. Okay. Pronto, muito obrigado, Pronto, Tiago. estejam à vontade. Vamos dar mais de minimamente no calendário. Portanto, tínhamos agora o Rodrigo. Eu acho que ele está. Estou, online. professor, estou aqui. Olá, Rodrigo. Tudo bem, professor? Olá, Não sei se então. está para ligar o meu vídeo também. Peço desculpa não poder estar aí presente, mas tive de vir para Lisboa. Ok. Não consegui mudar. Arranjei aqui uma salinha para estar. Muito bem. O Rodrigo é outro dos nossos recém-licenciados. Portanto, licenciou-se o ano passado, penso eu, não é, Rodrigo? Foi o ano passado, exatamente o ano passado. Ele já Ou o não ano sabe. passado, eu não sei, eu tentei saber, eu não sei, eu acho que foi ainda, tipo o ano de 2023 final ou 2024. Muito bem. Não sei se estou Ok, em erro. ok, Rodrigo. Vou partilhar aqui a minha. Eu também fiz assim A uma história, coisinha o que é que assim. está a fazer atualmente? Posso explicar? Eu tinha aqui, eu neste momento sou Ok, pentester. Eu ok. tinha aqui só um bocadinho. Eu só queria Faça ver se eu lá tinha. isso e fala um bocadinho connosco, depois interagimos mais. Então, Ok, pronto. Pá, sou o Rodrigo. Pronto, como o professor Sobral disse, sou recém-licenciado, um ano ou dois, não tenho bem a certeza, mas eu, pronto, segui um rumo um bocadinho diferente do que normalmente que é neste caso, porque um curso de engenharia informática, as pessoas veem o software, engenheiro de software, engenheiro de redes, base de dados, mas eu quis seguir um caminho diferente, então decidi ser pentester. E pronto, também falar um bocadinho da minha experiência, como é que isto aconteceu, como é que isto começou. Até foi por acaso, foi graças ao professor Sobral que eu ganhei um bocadinho de gosto, que foi no último ano. Tive que fazer o projeto integrado e eu fiz um projeto de redes em que juntámos um bocadinho de cibersegurança pelo meio e fizemos uns ataques a redes, fizemos um ataques ao protocolo de HCP, a protocolo Spanning Tree, capturar tipo pacotes de rede HTTP. Eu comecei a ganhar um gosto, comecei a ganhar um gosto aí e percebi que era um sítio a explorar, então comecei a me informar mais. Comecei a fazer plataformas online conhecidas como o TryAcme, Hack the Box. Pá, o meu tempo depois de acabar a licenciatura e depois do verão foi passado enquanto tentava arranjar uma vaga, foi passado a estudar todos os dias, todas as noites, um bocadinho de cibersegurança, fazer CTFs, perceber como é que funciona tudo, aprofundar conhecimentos em redes, aprofundar conhecimentos em infraestrutura, Active Directory, aprofundar conhecimentos em web, protocolos. E pronto, foi basicamente esta a minha jornada. Depois surgiu uma oportunidade
falaram-me de tirar um certificado na academia do ISEP. Isto não faz parte do ISEP, mas chama-se ISEP Academy. Eles têm várias formações lá para certificados, como por exemplo o CCNA de rede, CCNP, AWS e tudo mais. E eu vi que tinham lá um do CH, que é o Certified Ethical Hacker, e eu, pronto, achei boa ideia para que sei que nesta área precisamos ter alguma validação do conhecimento que temos e nada mais que um certificado, um papel a dizer que nós passamos esse exame. Então comecei, inscrevi-me, fui fazer o certificado, foi uma experiência incrível, porque aprendi imensa coisa. O professor era incrível, o professor era um pentester também da Cisco, um senior pentester da Cisco que me deu o curso, e ele criou assim uns laboratórios assim muito engraçado e com várias máquinas para nós buscar as flags. Fizemos ataques a Wi-Fi, trouxe jammers para perceber como é que os jammers funcionavam. Eu comecei a perceber que isto tudo é. Eu pensei que cibersegurança era focado, não, isto são muitas áreas, nós temos assim duas áreas assim mais ou menos grandes, que é o Red Team e o Blue Team. Eu sempre gostei mais de Red Team e foi onde me foquei, mas mesmo assim dentro destas áreas há muitas. Depois, a meio de estar a fazer esse certificado, continuava sempre a enviar candidaturas. Claro que ainda para mais como é uma área assim, cibersegurança, não há tantas vagas como o developers ou tudo, mas pá, a meio tive a sorte e foi graças a eu estar a pertencer a fazer o certificado que a pessoa que me contratou depois disso foi uma das razões, foi porque eu tinha algum comprovativo de que sabia mais do que as outras pessoas que se estavam a candidatar e consegui arranjar finalmente o estágio. Depois, eu depois já conto isto que eu também meti-me aqui no mestrado, mas isso é mais para a frente. Pronto, estava só aqui as dificuldades. Pronto, como sempre, há sempre dificuldades quando tenta arranjar trabalho. O meu conselho é não desistir, continuar, enviar muitos, falar com pessoas, falar com toda a gente, falar com amigos, falar com pessoas, conhecidos, que houve outra vaga que eu até consegui arranjar por eu ter falado com uma pessoa, por ter ido, até foi nesta academia, falei com eles a perguntar se tinham algumas vagas, ele até me arranjou uma entrevista, portanto foi uma coisa muito boa. Depois lá consegui arranjar um estágio na SGS. A SGS é uma multinacional, aquilo faz certificações. Aquilo é basicamente certificações. É o grande, o grande monopólio da SGS é certificações. ISO 27001, ISO 9001, todas as ISOs que houver, se repararem, tem lá este simbolinho da SGS. Eu, dentro da SGS, estava mais noutra parte, estava dentro de um laboratório de cibersegurança que prestávamos serviços. Estes serviços era fazer ataques de engenharia social, fazer ataques a fazer pentest, a testar aplicações web, testar a infraestrutura e tudo mais. Um dos projetos que eu gostei muito foi, nós tivemos um projeto muito grande com muitas câmaras de Aveiro e dessa zona, em que fizemos vários ataques de phishing, criei e-mails e enviei para todos os colaboradores. E foi um bocado assim, um bocado chocante quando vi que com uma coisa tão simples assim, que as pessoas caíam, metiam lá as palavras-passos e não estamos a falar de palavras-passos complicadas, estamos a falar de palavras-passos simples, tipo o nome do filho e o ano, ou o Porto, e o ano, e o ano que foi criado o Porto, e eu fiquei assim um bocado chocado. E depois lá mais trabalho, porque depois além disso temos que criar formações para as câmaras, para explicar o porquê, o que é que eles têm de interpretação, os URLs, quando são enviados, se o e-mail é fidedigno ou não. Foi uma experiência muito enriquecedora poder criar estes ataques, assim digamos, e além disso, também tive um projeto de pentest, mas houve ali um problema, é que tinha lá outro pentester. E eu estava a começar, não sabia o que aconteceu. Quando veio um pentest para fazer, essa pessoa foi embora, então tive de ser eu a ficar. Foi muito desafiante porque estava sozinho, digamos assim, não tinha ninguém com quem me pudesse ajudar e o que é que eu vou fazer agora? Então fui fazer o que foi o que sei fazer melhor, fui pedir ajuda a um grande amigo meu que também andou aqui na Fernando Pessoa, que é o David. Ele ajudou-me muito, esteve lá a dar-me umas dicas e tudo mais, e eu lá consegui fazer este teste.
teste. Depois do teste percebi, vou a esta questão de vou estudar. Então decidi meter-me no mestrado na FCUP de Segurança Informática, que é um dos únicos sítios onde tem um mestrado de Segurança Informática, porque era o que eu gostaria de fazer. Meti-me nesse mestrado. Estou neste momento a trabalhar e a fazer o mestrado, está a ser muito complicado. Os livros ainda fiz mais certificações, fiz 2 certificações de web. Eu me focalizar, porque eu percebi que neste momento, para eu conseguir ganhar a mercado e para conseguir depois continuar a minha carreira, eu tinha de me focar numa coisa para depois poder me expandir. Então, ações que eu depois consegui entrar na DevoTeam, na DevoTeam Cyber Trust. A DevoTeam também é uma consultora também, que tem em vários países. Eu faço parte de uma empresa que era a Integrity. A Integrity fazia serviços de cibersegurança e depois essa empresa Integrity foi comprada pela DevoTeam e virou DevoTeam Cyber Trust. Aqui, eu neste momento estou a trabalhar há quase um mês, ainda nem comecei bem a fazer muito, mas percebi um bocado que nós trabalhamos aqui com um setor enorme, setor bancário, setor telecomunicações, setor público, porque percebi isso porque, por exemplo, eu tive de ser verificado pelo governo para poder aceder a estes sites, para poder ser credenciado, para poder aceder a, eles dizem segredos, que nem é toda a gente que possa, tive aquela coisa que nos filmes, fazer o background check e tudo para poder prestar serviço. Neste momento, aqui o meu cargo é o Offensive Security Engineer. Pelo que eu percebi, aqui é mesmo 100%, sou pentest, é 100% testar. Eles criaram uma plataforma inovativa, então eu nem preciso de criar relatórios, aquilo é muito intuitivo. Então a única coisa que tenho de fazer nos meus dias de trabalho é testar aplicações web. Neste momento eu ainda não estou a testar, neste momento eu estou só a fazer laboratórios para ganhar mais conhecimento que eles me obrigaram a fazer e todas as semanas, todas as sextas-feiras tenho uma apresentação, esta é a última, para fazer ataques para a web que eu nem sabia que existia, por exemplo, envenenar caches, que eu nem, isso tive de estudar muito que eu nem perceber como é que funciona uma cache de um servidor, perceber como é que funciona o servidor back-end e front-end para poder enviar requests que o servidor front-end e o back-end como é que eu ia te explicar? O servidor back-end e front-end vão terminar a request em sítios diferentes, então depois há uma request que fica parada e quando é feito o outro pedido, essa request é dada a append no início e conseguimos ultrapassar acessos de controle, conseguimos fazer coisas que não devíamos, conseguimos, por exemplo, depois com isso envenenar cache para poder injetar código malicioso de JavaScript. E basicamente, neste momento está a ser fixe, está a ser uma experiência nova, estou a gostar imenso. 100% remoto, e muito bom, estou a gostar muito. Além disso, eles têm para mim foi uma das melhores coisas que me cativou, que eles têm uma coisa chamada Flexi Day, que eu entro às 7 da manhã, faço só 15 minutos de pausa de almoço e posso sair às 2. Isto para mim dá-me uma liberdade incrível de um dia por semana poder fazer isso e ter o resto da minha tarde para, para fazer o que quero. Pronto, aqui para depois agora falar um bocadinho de tecnologias, ferramentas e coisas que eu uso neste momento. Então, maioritariamente eu uso o Kali Linux. Kali Linux é uma VM que tem já lá muito focada para offensive, tem lá muitas ferramentas que nós podemos usar. Além disso, como neste momento eu estou a fazer mais web, eu uso muito o Burp Suite. O Burp Suite é como se fosse um proxy. É como se estivesse a meio entre o servidor e o cliente. E nós conseguimos, só com esta ferramenta, conseguimos testar uma aplicação web na íntegra. Podemos capturar requests que vêm do servidor, podemos alterar antes de chegarem para alterar o front-end, podemos, por exemplo, se às vezes inserirmos filtros no front-end, podemos dar bypass porque depois
nós conseguimos enviar diretamente para o back-end, então convém sempre verificar, e depois isto que eu depois entendo, que não é só atacar, tem de se explicar como defender e explicar à pessoa que depois que vai ler o relatório o que é que ela tem de fazer, porque é que aquilo está errado, e estou a ganhar muito gosto pela coisa. Neste momento, os meus interesses profissionais são, quero continuar a crescer, quero, na área, neste momento, quero continuar por exemplo, eles têm aqui uma equipa que é chamada a equipa de projetos. Essa equipa de projetos faz, por exemplo, ataques físicos, que é chamado Black Team, que é, por exemplo, literalmente falarem com uma empresa e eles estudam a empresa e tentam entrar mesmo dentro da empresa fisicamente e tentar roubar mesmo dados. É mesmo esse o trabalho deles. E, opá, é o meu sonho almejar, conseguir chegar a isso, mas para chegar a isso preciso ganhar muita mais experiência. Portanto, tirar certificados, continuar a trabalhar, continuar-me a focar para, pá, para conseguir depois atingir esse meu sonho. Mas quanto mais eu aprendo, mais vejo que eu também não sei nada. Está a Está ouvir-me, aqui, está. Rodrigo? Estou. Ok, excelente apresentação, Rodrigo. Excelente. Este acabou mesmo agora, era a minha última slide. É isso, o tempo corre. Pois, eu Ok, peço vamos ver desculpa, se há depois aqui ponho-me aqui a alguma, falar. se há aqui Sim, se alguém tem alguma alguma pergunta, pá. questão aqui do pessoal. Há aqui pessoal interessado em cibersegurança, acho que é interessante se quiserem colocar alguma questão. Alguém quer colocar aqui uma questãozinha de cibersegurança? Hum? A sua empresa está a contratar, Rodrigo? A empresa está, eles costumam contratar, mas é por vagas, eles costumam Ah, ver, e até por acaso esta é uma empresa boa, que, por exemplo, eles não contratam séniores, então ok, eles formam mesmo as pessoas, então a pessoa entra como júnior, como em estágio, como júnior, e fica, e eles vão dando cada vez mais regalias, e querem dou mesmo que espaço uma à pessoa pessoa para fique lá. crescer. Ok, Dão muito espaço. Pelo que eu estou a perceber, dão muito espaço e dão, por exemplo, neste caso, como eu sou uma pessoa, neste caso da ofensiva, eles valorizam o meu trabalho. Então, por exemplo, se eu encontrar algum CVE, que é, por exemplo, algum claro, exploit conhecido, em alguma ferramenta conhecida, eu sou pago por isso, mesmo que seja fora do meu horário. Eles pagam, dão-me um bónus para eu poder fazer isso, porque eu vou ganhar com isso e eles próprios também ganham com isso. Então, eles claro. motivam mesmo as pessoas a aprender, oferecem certificações e tudo mais, e focam mesmo na formação dos seus colaboradores. Portanto, se encontrarem as vagas no LinkedIn que eles costumam ter, confio a Ok. vocês. Confio a Ok, vocês ok, entrarem. Rodrigo. Fico muito contente por estar feliz naquilo que está a fazer. Sim, muito obrigado, É professor. sempre um prazer ver que os nossos alunos se sentem realizados, não é, na sua Sim, vida. sim, sim. E Por pela acaso agora está paixão a com correr que muito bem. fala, vejo que está realmente envolvido com todas as forças nessa área. Sim, sim, e queria também Agradeço muito a agradecer também ao disponibilidade. professor. Eu também queria Claro, agradecer ao professor, porque foi agradeço. graças ao professor daquele projeto que eu estou aqui, senão não estava. Muito bem, Portanto, muito Rodrigo. obrigado, professor. Olha, Ok, muito obrigado pelo obrigado. seu contributo. Foi um prazer. Nada. Obrigado, Deus. Bem, bem. Agora podemos ver a Carol. Pode ser, Carol? Vamos lá. Vamos andar com isto. 15 minutos. A Carol é uma das nossas alunas que terminou o ano passado, portanto é recente também. Está no início. Aquilo que vocês vão estar provavelmente daqui a 6 mesinhos, não é? Mais ou menos, quando passarem os exames de setembro, aquelas coisas que não fizeram em maio. Portanto, Não, sem problema. Eu só preciso chegar como é aqui. que vem- Onde é que está o cheiro da tela? Cheiro. É um troço da Apple. Não. Ah, não, peraí. Ai, meu Jesus Cristo, é o Senhor. Tá aqui. Eu perdi o negócio. Ok. Pode começar? Sim, sim. Olá, meu nome é Carol. Só dois. Alguns de vocês eu já conheço. Recentemente eu me graduei no ano passado em Engenharia Informática, mesmo curso de vocês. E muito obrigada pelo convite, professor, para eu dividir um pouquinho da minha experiência.
eu decidi falar um pouco, como eu acabei de sair da faculdade, acabei de fazer entrevistas, ter o primeiro emprego, eu queria falar um pouquinho do que foi para mim, o que eu senti, quais foram as dificuldades, o que foi fácil, o que foi difícil, e o que eu acho que são conselhos que, para mim, são valiosos, mas óbvio, cada um vai ter o seu tipo de percurso. Então, no momento eu estou trabalhando na Cellfocus, é uma empresa multinacional, pertencente à Nova Base, que está em Lisboa nesse momento. Era uma joint venture da Vodafone, era uma empresa que pertencia, então eu trabalho com telecomunicações. E, no momento, esses são os nomes complicados daquilo que eu faço. Basicamente, tentando resumir, isso aqui está, essa minha assinatura de e-mail está lá, RRM, DevOps, Engineer, BRM, Specialize, não sei o quê. Mas, basicamente, o que eu faço? Eu faço rotinas de automação para processar dados de telecomunicações. Então, tudo que vocês fazem na Vodafone, quem tem Vodafone, liga para alguém, recebe mensagem, faz alguma coisa, estou eu lá recebendo um monte de ficheiros referentes a todos esses dados, processando para saber o que foi feito, está certo, condiz, não condiz. E, basicamente, é isso. A gente, obviamente, tem ali muita base de dados, Java pra caramba, para desenvolver rotinas de automação, o Java estava sempre ali. Tem redes, então eu fiquei muito feliz, porque eu também fiz um projeto com o professor Sobral em redes, e fiquei muito contente quando apareceu lá o Wireshark, quando apareceram essas coisas todas muito felizes, e agora está tendo algumas outras integrações, como, tal qual o nosso amigo Thiago falou, a Telco também está um bocado atrás em relação a certas tecnologias, então integração com cloud, integração com IA, tem que vir, mas não é simples assim, são muitos dados, são muitas coisas que têm que ser resolvidas, não é uma coisa tipo, eu vou trocar o telemóvel, é um pouco mais complicado. A gente vai resolver uma coisa, não pode partir o que já funciona. E, bom, isso é basicamente o que eu queria falar. Aqui também, eu esqueci até de colocar, eu acho que saiu da ordem. Saiu da ordem. Sobre tecnologias que eu uso no trabalho, como eu já falei, muita base de dados, Java, Bash, então, quem quiser aí, SO, preste atenção. Eu nunca vou matar um processo na vida, vai. Eu nunca vou ter que ficar me preocupando como é que esse processo está rodando. Talvez vá. E eu também, agora, estou num projeto que é com um software proprietário, chamado Mediation Zone, que ele trabalha justamente para auxílio da telco sobre processamento de ficheiros. Então, você pega lá o CSV, cheio de informação, aquilo tem que ser rápido, aquilo tem que fazer coisas muito específicas. Ele não precisa ser bonito, porque ele não é, mas ele tem que ser rápido. A gente está falando aqui de velocidade e precisão. A gente tem que ter coisas que são rápidas, ninguém quer receber cobrança errada em casa, e ninguém quer demorar 3 meses para conseguir... 3 minutos para conseguir fazer uma ligação. As coisas têm que ser rápidas, as comunicações têm que ser rápidas. Aqui eu aprendi que velocidade conta muito. E, bom, eu tirei os negócios da ordem, então eu queria fazer um pouquinho aqui para finalizar, não finalizar, mas fazer um paralelo do que eu aprendi aqui na faculdade e que me ajudou muito. Quando os professores falam, não é bobagem. Aqui eu aprendi a importância de fazer código limpo. Código limpo é um código que as pessoas conseguem ler o seu código e entender o que está acontecendo. Ninguém vai ficar 3 meses debruçado sobre o que você quis fazer, ninguém vai ficar te mandando 550 mensagens. Seu código tem que estar limpo, tem que estar fácil de entender. Eu tenho que conseguir mexer no que você está fazendo. Como eu já falei, a performance é uma coisa que importa muito. Aluno gosta muito de falar essa frase, né? Mas funciona. Mas está funcionando, mas está horrível, demora um tempão para fazer, está horroroso. E se você precisar escalar, aquilo não é escalável, funciona. Eu tenho um site que se tiver 5 pessoas funciona. 10 não, 10 já fica complicado. Você não pode ter isso. Eu aprendi aqui a aprender qualquer linguagem. Para mim, pelo menos, sair da faculdade ficou muito claro que o que a gente aprende aqui é aprender a aprender. Você vai chegar e você vai trabalhar com coisas que você nunca ouviu falar na sua vida. Você vai trabalhar com software proprietário, que tem que pagar para usar. A linguagem que eles usam não está disponível para todo mundo. Uma linguagem fechada. E você não vai, você tem que aprender. Então, não sei aqui se alguém odiou C, se alguém falou que C é bobagem. Não, não é bobagem. Quando você entende aquilo, você consegue aprender qualquer coisa. Aqui você aprende também os conceitos básicos de programação, que obviamente são muito importantes. E como eu falei ali, dando muita importância para isso, a gente tem uma diferença... só um parênteses, gente, vai explicar no último. A apresentação ficou em inglês, porque vocês vão ver que isso vai ser a vida de vocês. A gente vai aprender a diferença entre funciona e escala. São coisas diferentes. Seu código funcionar, muito legal, você ficou feliz, você está contente.
mas ele tem que escalar, ele tem que funcionar em escala grande, ele tem que funcionar para outras pessoas. E inglês. Inglês é uma coisa que importa muito. Então, quando o professor colocar lá o slide em inglês, tal qual eu estou fazendo, vocês podem pensar, ah, mas que bobagem, todo mundo aqui fala português. Mas lá fora não. Então, bom, eu já falei isso aqui. Então, eu decidi aqui fazer uma coisinha muito boba, umas pequenas diquinhas aqui, que me ajudaram, foram coisas que eu tive para mim. Como eu falei, as linguagens são as ferramentas. A habilidade que vocês vão ter aqui, e eu espero de verdade que, tal qual como eu, vocês tenham, é o aprendizado. É isso que vocês vão tirar da faculdade. Então, esse negócio de, mas eu não vi Python na faculdade. Então, eu também não vi Mediation Zone, eu também não vi base de dados no relacional, a gente não vê pentester, a gente não vê um monte de coisa. Chega lá e você vai ter que aprender. E não tem jeito. Então, não costuma colar muito bem, não é um argumento válido. Então, mas eu não vi isso na faculdade. Então, daqui a 10 anos, se lançarem outra linguagem, tiver que trabalhar, ter que voltar para a faculdade, não vai dar muito certo. Como eu falei, C. Já ouvi de mais de uma pessoa sênior. Quem sabe C sabe tudo. Então, é importante, como eu falei, Clean Code. Clean Code é uma prática muito importante. Eu sei que quando a gente está na faculdade, a gente está fazendo os códigos, eles estão todos meio atrapalhados, são os espaguetes e funciona tudo mal, mas vocês vão lidar com código ruim. Às vezes, código de vocês mesmos que ficou ruim. Código ruim, ele funciona até não funcionar. Então, isso aqui vocês vão ouvir muito, especialmente se vocês entrarem como júnior, vão ter muita formação. O código ruim funciona até parar de funcionar. E código ruim volta para você. Fazer trabalho ruim, daqui a 6 meses você vai ter que pegar o trabalho ruim que você fez e vai falar, eu fiz um trabalho muito ruim. E agora eu vou ter que resolver, só que agora eu tenho menos tempo. Tem uma regra muito importante que para mim foi muito bom de saber quando eu fiz as formações no começo na Cellfocus. A regra do escoteiro, Boy Scout Rule. Deixa o código melhor do que quando você encontrou. Vocês vão trabalhar em equipa, vocês não vão trabalhar sozinhos. O seu código tem que estar bom para você e para o seu colega também. Se o seu colega demora 3 anos para entender o seu código está ruim. Ponto final. Documentação. Documentação é chato, relatório é muito chato de fazer, mas tem que fazer. Ninguém vai adivinhar o que passou pela sua cabeça. Os testes vão pegar o seu código e revirar de cabeça para baixo. E eles nem te conhecem. E eles vão só mandar. Não funcionou. E aí você vai dizer, não, mas eu fiz uma função maravilhosa. Você pode argumentar. Isso aqui é uma dica que vocês talvez tenham esse choque. Vocês não vão ter 6 meses para aprender uma linguagem. Vocês não vão ter 2 provas para avaliar se vocês conseguem melhorar. Vocês vão ter pouco tempo para aprender. Quanto mais vocês vão avançando, menos tempo vocês vão ter. Tem informações que vocês vão ter, olha, o sênior da sua empresa, da sua equipe vai falar, olha, isso aqui eu sei fazer, tá, vamos reservar 2 dias para a gente fazer a formação. Óbvio, eles não vão ser malucos, né? Eles sabem que a gente é júnior, mas você não vai ter 6 meses. Então, não adianta, você não vai ter 2 provas, você vai ter que fazer as coisas e funcionar. Outra coisa também que é muito importante, aqui quando a gente tem os projetos, você tem um projeto, o professor Sobral passa um projeto de rede, tem 9 requisitos, você olha para o último e fala, não vou fazer esse último de maneira nenhuma. Você passa na mesma, se os outros estiverem bons. Você não pode fazer isso com o cliente. O cliente fala, queria 9 requisitos, você fala, olha, esse último foi difícil para eu fazer e tal. Aí o cliente vai falar, tá bom, então, tá bom, eu pago na mesma, você fica com o teu salário, eu pago o projeto, mas é difícil, acontece. Isso não vai acontecer, vocês vão ter que fazer. Aprendam a trabalhar em grupo. Aqui na faculdade a gente sempre tem a opção de trabalhar sozinho, de fazer trabalho sozinho. Lá fora vocês não têm essa opção, quase nunca. Vocês vão trabalhar numa equipe, vocês têm que ser membros valiosos para aquela equipe, para as pessoas também. Você vai ver que a troca é muito, muito legal. Vocês aprenderem com gente que mexe em base de dados, faz queries gigantescas, você fica olhando e fala, caramba, que legal que dá para fazer isso. Gente que você pergunta coisas, as pessoas já fazem de cabeça. Ela já faz isso há muito tempo. E é legal você trabalhar do lado dessas pessoas. E é realmente um privilégio. É muito legal essa troca que a gente tem, que a maioria das empresas proporcionam para a gente poder trocar. E uma diquinha para o futuro. Nunca esqueçam que vocês um dia não souberam. É muito fácil a gente esquecer isso. Vou finalizar aqui. Imagino que para vocês, quando vocês saírem daqui, alguns se deparam com alguns desafios. Vocês vão sair da faculdade achando que não sabem nada, que não aprenderam nada. Ninguém sério, nenhuma empresa séria vai esperar que vocês entrem e resolvam tudo. Vocês só têm que mostrar que aquilo que eu martelei bastante, vocês aprenderam a aprender. Se eu te chamar e você falar daqui a 6 meses, falar, olha, agora é Rust, como o Thiago falou, não sei Rust, você vai aprender. Ponto. É simples, ué. Então faço o quê? Não tem na faculdade? Então, olha, troca a linguagem, liga para o cliente, não tem o que fazer. O primeiro emprego que vocês arranjarem,
talvez não seja o emprego dos sonhos. Eu estou fazendo dentro da empresa formações de cibersegurança, que tem uma equipe dedicada lá, que eles são muito interessados que a gente faça as aplicações focadas em, não focadas, com relevante, tendo em conta a cibersegurança. Muita gente não faz. Então, eles estão batendo mesmo, oferecendo formações. O primeiro emprego talvez não seja o que vocês queriam, talvez vocês queriam ir para front-end, arranjar uma vaga de back-end, queriam trabalhar com Python, a vaga que apareceu foi Java, mas isso não quer dizer que as coisas não podem ser boas e produtivas e você ter contato com tecnologias que você nem sabia que existia e você fala, olha, isso aqui é legal. Eu trabalho com processamento de dados, estou muito próximo agora, muito mais próximo do data science do que eu achei que eu já ia ficar na minha vida. E é legal, eu gosto. Java é uma linguagem proprietária, desse projeto de recente, é uma linguagem proprietária que é muito parecido com Java, e eu estou ali catando vírgula e ficheiro, e é legal, e catando valorzinho, e eu achei bem interessante. A faculdade, ela é só o começo. Muitos de vocês, talvez aqui, vão fechar as pontas, vão terminar esse ano, vão colar grau. É só o começo. E de verdade, é só o começo. Mas é muito importante o que vocês vão aprender aqui. Estou finalizando, para finalizar. As aulas podem parecer chatas, mas elas são importantes. Aquela teoria que você fala, por que o professor está dizendo isso? Talvez, lá na frente vai te salvar de um bug que você ficou lá catando, por que não funciona. É uma teoria, uma explicação, alguma coisa, um conceito que você lembra que o professor comentou. A universidade vai te dar ferramentas, como eu já falei. E, mais uma vez, eu queria agradecer a todos vocês por estar aqui. Queria agradecer o professor Sobral. Tentei aqui meter o tempo, não sei se eu consegui, porque na minha apresentação eu estourei um pouco. O que eu, de verdade, desejo para todos vocês aqui que estão terminando, eu desejo... Tentei fazer umas coisinhas, vai. Tentei, gente. Tentei fazer mais engraçadinho. Eu desejo para vocês uma equipa que seja boa, uma equipa com gente paciente, que está disposta a dividir conhecimento. Vocês vão ver, a gente é tão bom quanto a nossa equipa. Você pode ser maravilhoso. A sua equipe é tão boa quanto o pior membro dali. Não adianta você ser maravilhoso e não ajudar ninguém. Você não é maravilhoso. Espero que vocês tenham um trabalho que, mesmo que não seja aquilo que vocês tinham sonhado quando vocês entraram em engenharia informática, seja legal, te ofereça ferramentas, te permita aprender. Eu espero que vocês nunca percam a curiosidade, que é muito importante, que vocês nunca se contentem com mas funciona. Pô, mas como é que eu poderia fazer isso funcionar melhor? Tem a IA. Todo mundo agora é tudo febre IA, tem que integrar IA em tudo. Ok, vamos lá, vamos ver como é que é, vamos ver como é que a gente faz. Eu desejo muito para vocês, talvez alguns aqui já passaram, aquele momento, funcionou, graças a Deus, o código rodou. Desejo que isso realmente se mantenha muito na vida de vocês. Demora muito mais, o código falha muito mais do que funciona. Eu espero que vocês sempre tenham felicidade e tenham essa oportunidade de vir aqui e dividir esse conhecimento, tá bom? Eu desejo um happy coding para todos vocês e uma excelente experiência quando vocês saírem daqui. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Tivemos o nosso momento com os nossos recém-licenciados. Vocês estão a ver, o entusiasmo também está presente. Isso é sempre importante, não é? E agora, podes deixar aí. Penso que teremos outra pessoa online. Acho que é a vez do Jorge, se não estou em erro. No microfone, não sei onde. Penso que seja eu, então. É este? Ora, viva! Viva, conseguem me Olá, ouvir? pessoal, só mais um bocadinho. Jorge, está a ouvir-me? Sim. Conseguem me ouvir? Nós estamos a ouvir Jorge. Hum, Está a ouvir-me, Jorge? eu estou a ouvir. Ok, Deixa-me só... já estamos a ouvi-lo. Essas colunas têm de ficar um bocadinho mais altas, se calhar, não dão mais? É? Ok. Conseguem me Jorge, ouvir a mim? sim, perfeito, Ok, Jorge. boa, boa. Ok, Jorge, muito obrigado por ter aceitado o convite de participar neste fórum de intercâmbio entre antigos e atuais alunos. Gostávamos muito de ouvir a sua experiência e pronto, o palco é seu. Força aí. Deixa-me só aqui preparar aqui a minha apresentação, então, que eu fiz com muito carinho. Ok, então vamos lá. Pronto, antes de mais, cumprimentar todos os presentes e pedir desculpa por não conseguir estar presente
de forma presencial. Pá, tenho uma consulta agora ao início da tarde e se eu tivesse aí eu não conseguiria estar na consulta. Mas de certa forma também agradecer o convite ao professor Pedro Sobral e todos os seus colegas também, certamente. E vamos lá começar isto então. Pronto, eu se calhar vou começar aqui por uma pequena introdução. Então, eu sou o Jorge, como o professor Pedro Sobral já disse, e como já puderam perceber, sou mais um dos ex-alunos da Universidade de Fernando Pessoa. Iniciei a minha jornada nesta faculdade em 2018, onde concluí a minha licenciatura em mestrado. E para além de toda a aprendizagem que adquiri ao longo deste percurso académico, gostaria de destacar uma das oportunidades que a UFP me proporcionou, a participação num concurso para uma bolsa de investigação, neste caso remunerada, onde acabei por ser selecionado e, consequentemente, cobriu toda a minha duração do meu mestrado. Para além disso, e do apoio financeiro, que é sempre bom, enquanto estamos a estudar, esta bolsa foi também um verdadeiro impulsionador, de certa forma, para a concretização da minha dissertação, uma vez que consegui alinhar o tema da investigação com o da tese, juntando o útil ao agradável, como costumamos assim dizer. Desde 2023 até à data, encontro-me a trabalhar em regime híbrido na StoresAce, a qual vou tentar apresentar o que é que fazemos, o que é que trabalhamos, qual é que é o meu papel e por aí fora. Então, a StoresAce é uma empresa portuguesa, sediada na Maia, e é responsável pelo desenvolvimento de uma solução de gestão multiloja e multiplataforma e permite trabalhar desde a base da operação até aos gestores de topo, passando por todos os níveis intermédios. Vocês já vão perceber mais ou menos o que é que eu quero dizer com isto. Isto é assim o overview. A plataforma permite uma conectividade em tempo real com qualquer ponto de venda e os sistemas ERP através da sua infraestrutura na nuvem. Utiliza uma taxa de subscrição mensal e elimina, de certa forma, a necessidade de servidores adicionais e instalações complexas, como muitas outras empresas utilizam ao dia de hoje. A StoresAce foi fundada em 2016, oriunda de um projeto também de faculdade na altura, segundo me disseram, e surgiu de uma necessidade de abordar uma lacuna crítica no mercado. Como já puderam perceber, a StoresAce é ou está a começar a deixar de ser, tendo em conta a magnitude que está a tomar, uma startup, e ela vem então tentar cobrir uma lacuna que havia no mercado. E essa lacuna é, as empresas estavam a utilizar várias ferramentas e recursos para produzir determinados dados e, consequentemente, depois também enfrentavam as dificuldades, não é? Em utilizados com inteligência para tomarem as decisões e previsões que sejam otimizadas para o seu negócio. De forma resumida, aparece então a StoresAce, que é uma ferramenta alojada na cloud, funciona online, permite um controle total de uma rede de lojas em tempo real, em qualquer lugar e em qualquer momento. Com esta plataforma, os utilizadores conseguem usufruir então da flexibilidade e a fiabilidade que não tinham ao utilizar todas aquelas outras aplicações externas para o tratamento dos seus dados, bem como a sua visualização. Na StoresAce temos o privilégio de trabalhar com algumas das marcas mais conhecidas no setor do retalho e também na restauração. Por exemplo, o grupo Johnny Martins, a Hustle, o Burger King, a Tiger, a Olá e muitos outros que também são igualmente bem conhecidos por nós. Atrevo-me a dizer que uma das principais características que distingue a StoresAce de todas as outras empresas que fazem parecido ao que nós fazemos na StoresAce é a relação de proximidade que mantemos com cada um dos clientes. Desde a primeira implementação até a evolução contínua do negócio, estamos sempre presentes. Aliás, nós costumamos dizer uma coisa internamente que é a StoresAce cresce com os clientes da mesma forma que os clientes crescem com a utilização do StoresAce. E porque é que podemos então recorrer à StoresAce? Porque, de certa forma, a StoresAce é muito mais do que uma simples integração com os pontos de venda e a visualização dos dados e o que está a acontecer. A plataforma então disponibiliza um vasto conjunto de ferramentas que suporta toda a gestão operacional e estratégica de um negócio, contribuindo então diretamente para o seu crescimento. Então, uma das principais mais-valias da StoresAce é precisamente isto. Num único local conseguimos aceder a tudo que precisamos para gerir e otimizar o nosso negócio de forma simples, intuitiva e eficaz. Então esta solução foi desenhada para responder lá está, às necessidades daquela tal lacuna do mercado
e inclui diversas funcionalidades, como a monitorização das vendas em tempo real, a configuração de artigos e preços de venda, o controle da higiene e segurança alimentar, gestão dos recursos humanos, planos horários, estoques e todos os movimentos, desde encomendas, entregas, todo o tipo de relatórios, e acreditem que são bastantes. E também agora, desde o ano passado, 2023, 2024, com recurso à inteligência artificial e ao machine learning para previsões de vendas, consumos e outros exemplos. Diariamente desempenho a função de full stack software developer e trabalho com a seguinte stack tecnológica, desde o back-end com Django e Python até ao front-end com o tradicional JavaScript, HTML, CSS, com recurso à framework de Vue. Para guardar todo o volume de dados, que são mesmo muitos, utilizamos o Postgres, também conhecido, e se a memória não me falha, não sei se ainda é o caso, que usei na faculdade bastante. Então, o meu papel na StoresAce é um papel ativo no desenvolvimento de novas funcionalidades, testes e correções de bugs. Também participo ativamente no apoio direto a clientes ou intermediários, prestando esclarecimentos técnicos e funcionais. E para além disso, destaco em particular o desenvolvimento de uma ferramenta, ou módulo, como nós chamamos, que recorre à tecnologia de OCR, que é o reconhecimento óptico de caracteres, que com o auxílio de um modelo disponibilizado pela Amazon, vem ajudar e consequentemente acelerar o processo de inserção de dados presentes em documentos físicos, como faturas, guias de transporte, por exemplo. Esta ferramenta é então compatível com vários tipos de documentos, seja eles o A4 vertical, o horizontal, o tradicional formato de recibo, ou seja, em rolo. E quis destacar aqui este ponto porque, de certa forma, é o meu bebé dentro da empresa, ou seja, o projeto foi-me proposto e até ao dia de hoje encontra-se 100% desenvolvido por mim. Teve também ali uns toques de outros colegas, mas o core da funcionalidade, desde a ideia até à solução, que já se encontra em funcionamento ao dia de hoje para os clientes, foi desenvolvido então por mim. Qual é que é então o foco da StoresAce? Como eu já disse, não é apenas uma plataforma de gestão, e é um verdadeiro parceiro estratégico para os negócios e os respectivos empresários que estejam relacionados com a restauração e o retalho, mais direcionado para estes dois campos. Oferece uma solução completa, omnicanal e orientada para imensos dados, pensada essencialmente para crescer com os clientes. Tem uma visão prática, moderna e escalável, que aos dias de hoje é super importante, e acima de tudo também tem que ser rápido e eficiente, e ajuda estas marcas a enfrentarem os desafios das respectivas operações diárias com confiança, flexibilidade e inteligência. Pronto. A minha apresentação é só isto que eu tinha para falar. Eu agora gostaria também, se calhar, de falar de um pouco da minha prestação mais ativa desde o concurso ao mercado de trabalho e à questão da entrada para a StoresAce ou para outra empresa qualquer. Pronto. No meu caso, não foi. Como é que eu ia te explicar? Por causa de estar ali a acabar na altura o mestrado, tive diversas ofertas, mas não conseguia conjugar porque eu queria acabar o mestrado para me dedicar a 100%. Mas lá está, surgiu a StoresAce, o projeto é muito aliciante, esta questão do OCR foi-me logo apresentada na minha entrevista, isto por causa do background que eu tinha da faculdade, nomeadamente o projeto da Bolsa, que também envolvia a inteligência artificial, e de certa forma eu só queria mostrar aqui, se calhar, não sei se consigo, que está aqui a aparecer-me aqui à frente Ok, já consegui. Pronto. O que é a StoresAce? Não se preocupem, não há aqui dados nenhums confidenciais do que estamos a ver, penso que estejam a ver, são de um ambiente demonstrativo, ok? Embora se eu quisesse, por exemplo, neste momento saber quanto é que o Burger King, por exemplo, do Norte Shopping está a faturar e se o Manel foi lá fazer uma compra, eu conseguia fazer isso agora. Mas lá está. Confidencialidade de dados à parte, é melhor não entrarmos por aí. Pronto. Basicamente, estamos a passar uma fase de rebranding da empresa e também de facelift da interface.
Como podem já ver aqui, temos umas grids novas, um appealing bastante recente. Isto é o nosso dashboard já agora. E é isso. Acho que diria agora para deixar aberto para os colegas fazerem as questões, que assim entenderem. Se assim houverem também, é importante. Mas seria só isto, sim. Estão a ouvir? Sim. Estou, não por esse microfone, mas sim. Agora sim. Agora sim. Melhor? Sim, sim. Bem, Jorge, excelente. Obrigado pela sua apresentação. O pessoal aqui tem uma curiosidade, é se a Stores Ace está a contratar pessoal, se tem estágios, se tem Sim, sim. vagas. O pessoal É está a assim. precisar de trabalhar e ganhar dinheiro. É assim, eu tenho a certeza absoluta que, pelo menos para a equipa, não muito para nós, mas para a equipa de suporte, estão a contratar neste momento. Para a equipa de desenvolvimento, para as equipas de desenvolvimento, eu diria que é uma questão de entrarem em contacto, porque estão sempre a surgir vagas, principalmente no LinkedIn. Para quem estiver interessado principalmente em trabalhar com esta stack, por exemplo, e quem estiver também, se calhar, interessado neste mercado de trabalho, de muita proximidade com os clientes e tratamento dos seus dados e o que é que podemos fazer com os dados, também esta questão aqui muito do AI, Machine Learning atual, que a Storespace abraçou logo de imediato, assim que começou a surgir. Acho que é um bom caso e podem fazê-lo sim através do LinkedIn. Obrigado. Até porque eles este ano, no terceiro ano, pela primeira vez, têm uma cadeira de análise de dados, portanto podem pôr isso aí a funcionar a sério com a análise de dados. Jorge, muito Acho que sim. obrigado pelo seu contributo e pela disponibilidade que teve de estar aqui connosco. Ora, essa eu é que agradeço mais uma vez. Obrigado, Continuação então. para todos. Deus o Obrigado. Muito bem. Vamos então agora, se calhar, avançar com o Walter. O Walter está no meio caminho entre os mais antigos e os mais jovens. Portanto, ok? Espero desculpa estar um bocadinho quente aqui para conseguir pôr isto mais fresco. Deixa aqui a porta um bocadinho aberta. Se ver ela não tem. Estágios. Se vocês quiserem trabalhar, é só querer, não falta assim. Precisa querer trabalhar. Vamos lá. Nós estamos muito viciados no Zoom. Pois. Quer dizer, nós, eu especialmente. Então, dava para andar aqui neste espaço. Sim, ok. É tudo bem. Se quiser, podem usar aqui. Ok, é tudo bem. Bom dia. Ainda falta muito para se esgotar. Obrigado pela oportunidade, professor Sobral, por poder estar aqui a apresentar.
Depois de acabar o curso, é a primeira vez que faço uma apresentação aqui na faculdade. Já tenho feito outras apresentações, mas não de informática. O que eu trouxe aqui foi mais um bocadinho o meu background, em contrário de que no caso do Tiago, já trabalhei com o Tiago, tive o privilégio de trabalhar com ele, o meu background não é informática, é completamente diferente de informática. Tem nada a ver com informática. Eu no momento... Também não é este background. Pronto, e eu quis não trazer a empresa, porque o pessoal conhece a empresa Egitron, acho que aqui na faculdade já temos uma parceria de algum tempo, mas não me queria focar tanto na empresa, porque eu não quero, se me permitem, eu quero dar a minha experiência, as dificuldades que eu tive, o que é que eu encontrei, o que é que me despertou e porque é que eu vim para aqui. A minha empresa, onde eu trabalho, é a Gitron. Tive o privilégio de trabalhar até um ano atrás. Estes são os colegas que estão a trabalhar, um deles o de camisola vermelha com motivos natalícios, é o Daniel, que também já agora foi para a Natixis. Os outros colegas ainda trabalham. Está ali misturado o Filipe, que era para estar presente, mas não pôde. Neste momento eu sou gestor de projeto, comecei como desenvolvedor de front-end, mas através do Tiago ele achou que eu se calhar fazia alguma coisa melhor do que programar, mas pronto, lá tento ser gestor de projeto e gosto sempre de ser desenvolvedor de software e então os meus colegas que o digam que de vez em quando roubam uns tickets para fazer também e pronto. Ingressei na faculdade em 2014 com o número 31062 e utilizei um tempo parcial. Porquê? Depois vou explicar porque é que eu utilizei o tempo parcial. Antes disto, como diz o outro, voltando às origens, eu fui jogador de voleibol dos Moreiros Ginásio Clube, fui campeão nacional de juvenis, 5 vezes vice-campeão nacional da primeira divisão, perdemos 3 vezes contra o Castelo da Maia e 2 contra o Sporting de Espinho, campeão nacional de quadras de praia, vice-campeão nacional de duplas de praia, perdi contra o Miguel Maia Jourenha, jogador da seleção nacional, fui sempre jogador de voleibol até 2017. E aquela fotografia é minha, pode não parecer, mas é. Estávamos a treinar na Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física para um campeonato na Turquia. Também estive em arquitetura, entrei em arquitetura na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Porto. Acho que toda a gente conhece, na faculdade que a nota é quase 10, mas invertida. Na altura que eu entrei a média era 19.2, foi superior à medicina. Adorei, ainda continuo com o bichinho da arquitetura. Quase que terminei a arquitetura. Aquilo é um desenho meu que não me deixaram trazer para casa. Foi uma interpretação do Anjo de Caravaggio feito a pastel seco e a carvão, e pronto. Depois, entretanto, em 2006 tirei o curso de pagador de banca de casinos, chamado Croupier. E neste momento ainda tenho um hobby, e sempre fui poker dealer da Poker PT, da Poker Stars, já estive na World Series of Poker, aqueles torneios pequenos, que por bem classificado leva 3 ou 4 milhões de euros. Neste momento tenho sido aliciado, mas como eu gosto de informática, mantenho-me aqui em Portugal, mas tenho sido aliciado para ir para Poker, para a França, para a Itália. Só que gosto de informática, quero trabalhar em informática. E depois tenho 2 pequeninos, que é o Tiago, não este, mas o Tiago e o Diogo, que se mantêm aqui. Entrei para o Casino de Espinha em 1 de Abril, pareceu mentira, e eu perguntei se era mentira, se não, que é verdade. Porquê? Porque, como vocês sabem, as coisas geralmente não são de mão beijada, são mesmo de mão beijada. Não é? Em certas empresas a gente sabe que ter o fator cunha é ter uma chave. E então eu vi toda a gente a conhecer toda a gente e eu disse, deixa estar, fiz o que pude. Pronto, fui o melhor do curso e entrei, fui um dos 2 a entrar no Casino de Espinho, e este foi no primeiro dia, foi a 31 de março, estava eu a experimentar o fato. Pois isto é uma brincadeira de ChatGPT, que eu misturei tudo e ele fez uma coisa dessas. Sim, não sou do Porto nem do Benfica. E depois ele fez uma brincadeira destas. Aquilo tem ali, não pode ver, tem ali um cruzeiro, mas eu gosto de cruzeiros. E porquê é que eu estou a falei um bocadinho neste meu background? Porque eu trabalhava durante a noite, entrava às 8 da noite e saía às 3 da manhã,
e depois às 9 horas estava aqui. E teve de ser em tempo parcial. Não dava. E eu também cheguei a fazer isso em arquitetura. Só que em arquitetura ainda é pior. Porque a arquitetura é como falou a colega, eu cheguei a um ponto que antes eu fazia muito bem os projetos e trabalhava muito bem e tive excelentes notas, por acaso. Só que chegou a uma altura que o professor disse-me assim, epá, tu tens que entregar tudo, não basta só fazeres bem, tens que entregar tudo. Quando fores para a Câmara entregar o projeto, não vais dizer, olha, esqueci-me do alçado X ou do alçado Y, ou esqueci-me do projeto de coberturas. Eles, pá, não entregaste tudo, acabou. E eu não tive tempo. E então eu agarrei e disse assim, pá, gosto tanto de computadores para informática. E fui. E estou. E adorei. Fiz tudo. Adorei gostou muito. Trabalhar e estudar foi uma coisa, muitas vezes estava lá na banca e eles a falarem comigo, eu assim a olhar, o Walter está pensativo, pois, mas o pensativo já foi. E depois tive quando entrei no trabalho, quando mandei o currículo para o Tiago aceitou, e não sei quantos, esse saber. Fiz uma paginazinha assim rápida, para parecer que as coisas andavam, mas acho que a predisposição é das coisas mais importantes. Não vou falar o mesmo que falou a colega Carol, que eu acredito em 100% ou 200% daquilo que ela disse. Que o que a gente aprende aqui praticamente é uma maneira da gente procurar no Google. Só que aqui dão-nos as ferramentas, aí a gente utiliza. Se a gente não souber o que há de procurar, nunca procuramos nada, não encontramos nada. Agora, se a gente souber o que nós procuramos, vamos encontrar alguma coisa. E aqui muitas coisas que dão é orientação para isso, e das coisas mais fabulosas já me salvou várias coisas, inclusive no primeiro ano que entrei, coisinhas que o professor Sobral, o professor Rui me indicou, o professor Cristóvão, que a gente foi lá buscar e depois deu mais um bocadito. Pois é, relativamente àquilo. Pois, aquela aula que eu virei-me para trás e virei-me para o pessoal e disse assim, se vocês não querem estar aqui a aprender, andor, mas eu não tenho tempo para estudar depois, por isso, ou estão calados, e pedi desculpa à professora também. Porque eu não tinha tempo, eu tinha de estudar, tinha de estar atento nas aulas para depois, e as pessoas também às vezes eu estava tão atento que até me focava em entre próprios. Pronto. E depois tive esta dicotomia que eu acho que muitos não têm, e que é a dicotomia entre um casino e uma empresa normal. Ou seja, num casino, qual é a publicidade do casino? É abrir uma porta. Uma empresa tem-se por software. Não há dinheiro na empresa, não se vai fazer mais nada. Não se pode, não há dinheiro para... Depois, contacto direto com o cliente, na empresa, o contacto indireto. Teams e essa coisa toda. Depois, 6 dias de trabalho, 2 dias de descanso, folgas rotativas, segunda a sexta, top. É a melhor coisa que existe. Mas depois... eu, enquanto lá tinha 153 colegas de trabalho, ali tinha 8. Agora temos mais, mas ali tinha 8. Chegava ali, 3 horas, o chefe dizia assim, Walter, podes sair da banca, acabou o trabalho. Aqui esqueçam, informática esqueçam. No momento em que vocês tiverem a sensação que saíram do vosso trabalho e só vão começar no outro dia às 9 horas, algo está errado. Ou não estão a fazer o vosso trabalho, ou então não devem gostar muito daquilo que estão a fazer. Pelo menos para mim. Mas isto é a minha percepção. Depois, estudo e curso. Estudar é completamente diferente de trabalhar. Depois, a autonomia no curso é importante para a evolução do trabalho. Ou seja, aquilo que a colega também falou, que é, nós temos de desenvolver um bocadinho de autonomia, espírito crítico, nós temos aquelas coisinhas todas a dizer assim, olha, é para fazer isto. Lá não. Lá o cliente diz, eu quero um carro. E a gente é que tem que imaginar, tem que construir, fazer rodas, tem que fazer motor, tem que fazer aquilo tudo. Ali não, nós temos aqueles passos todos. Tem que ser feito. Uma falha na faculdade é uma aprendizagem. Se for no trabalho, é incompetência. Temos que remediar com isso. Na faculdade, é concentração. No trabalho tem que ser compromisso. A faculdade dá as ferramentas para desempenhar a função. E não se sabe tudo. Basta saber que existe. Muitas vezes a informação não é, e vê-se pelos advogados, tenho colegas que advogados, tenho colegas médicos, eles não sabem tudo. A gente chega à beira deles e eles têm muita informação, mas não sabem tudo. E o que é que sabem? Sabem que aquilo existe. Para depois poderem procurar. O que vos interessa muitas vezes não é aprofundar muito, é saber que existe ali um tema, que existe ali uma função, que existe ali uma coisa que a gente pode abordar. Depois a gente vai lá buscar. Porque não vamos conseguir dar tudo na faculdade. Nem um décimo, nem um centésimo. O resto é lá fora. E custou muito, e estou agora no mestrado. Está-me a custar o mestrado porque
eu já tenho 46 anos, entrei para a faculdade com 35, com 36, é isso. E custou-me, e está-me a custar, porque eu gosto do trabalho que faço, gosto de desempenhar, gosto de ter os meus ensinamentos em casa, onde aprendo Python, onde aprendo Node.js, onde aprendo web, e gosto de estar sempre ali a fazer qualquer coisa, e depois machine learning, estou a sempre fazer, gosto sempre de estar sempre a aprender qualquer coisa. Estar ali para escrever relatórios foi sempre a última. Ainda não inventaram a inteligência artificial, olhem para aqui e assim, pá, olha o relatório, já saiu. Pronto, se um dia que inventarem isso, eu pago anualmente por isso. Pronto, era isto que eu gostava de ter partilhado com vocês. A minha dificuldade, o meu gosto, o que me permitiu concluir o curso e continuar com o mestrado foi o gosto. Porque tempo não tenho. E anos também se calhar já é melhor assentar um bocadinho. Depois tenho 2 pequenitos que também precisam de mim. Por isso, acho que... A história do Walter é fantástica, como vocês podem ver, é uma história de vida fantástica mesmo, e essa também é uma razão que nós temos muito gosto em tê-lo cá. Do ponto de vista mais prático, em que desafios é que está envolvido agora? Eu agora, neste momento, estou desenvolvendo em todos os desafios da empresa. Tudo que seja software, está lá, porque temos outro colega que também foi formado aqui, que é o Plácido Melo. Suporte à Amorim, Sim. à Barbosa e Almeida, não é? Também Amorim, agora temos a Fairseal, depois temos a indústria dos plásticos com microplásticos, a Logoplast. Controle de qualidade, Sim, controle de qualidade e Desenvolvimento sim, e também controle estatístico de processo. Ok. Nós temos agora outras empresas fora, porque estivemos agora presentes na Feira da Nova, na Alemanha, e temos outros contactos com outras empresas fora. Hardware desenvolvemos, por exemplo, todas aquelas, e o Tiago sabe mais do que ninguém, todas aquelas máquinas de controle de qualidade, rolhas de cortiça, placas de medição, controle de umidades. Nós temos máquinas que vendemos para máquinas próprias para medir a cortiça e agora preparar para... E o software para trabalhar com ela. Exatamente, agora também estamos num projeto de análise da viscosidade do plástico, onde entra diretamente o controle estatístico de processo para prever. É que o projeto também está envolvido a Pessoa. Exatamente, o projeto também está envolvido a Fernando Pessoa. Uma série de alunos aqui a trabalhar num projeto também de análise de viscosidade de plástico e retirar... Um projeto relativamente grande com várias universidades. Nós somos apenas um parceiro. Com o PIEP, a Universidade de Polímeros, sim, Guimarães. E estamos a desenvolver. Pronto, Ok, muito obrigado pelo testemunho. se houver torneio grandes de póquer, podem-me cumprimentar, que eu devo lá estar. Só se coincidir com algum trabalho. Ok, obrigado. Muito obrigado. Estamos quase a chegar ao epílogo. Temos só mais 2 apresentações. Temos o Bruno da Critical, que nos vai falar do que é que tem andado a fazer. Viva! Ora bem, Bruno, estás aí? Sim, estou. Conseguem ouvir-me? Conseguimos ouvir. Sim, claro. Perfeito, Ok. Bruno. Eu acho que vocês conhecem o Bruno das aulas de redes e da SEO e tal, mas o Bruno tem outra vida que está mais ou menos encoberta para os alunos aqui na UFP. Ele vai-nos descobrir um bocadinho essa vida que ele tem tido na Critical. É isso, Bruno? É isso mesmo. Olha, Era já que- sabes, 10 minutos, 15 de máximo. Hein? Sim, controlado. Dá-lhe com força. Então, falarmos aqui um pouco acerca do meu percurso profissional. Portanto, eu terminei a licenciatura em 2018, comecei em 2015, e na altura tinha intenções de seguir estudos para mestrado, e coincidiu com a altura em que a Fernando Pessoa estava a estabelecer um protocolo com a Hard Level para financiar bolsas e permitir ter alunos a seguir para mestrado. Aqui tendo sempre uma componente de pessoal completar o mestrado e ao mesmo tempo começar a entrar na indústria e a desenvolver trabalho de investigação. Portanto, o meu trabalho aqui esteve focado
no desenvolvimento de soluções IoT para gestão de resíduos. Portanto, a Hard Level até 2018 focava-se apenas na gestão de resíduos, nomeadamente do alimentar usado. Este óleo chegava de 3 fontes, podia chegar do setor industrial, setor no qual eu não estive envolvido, setor de restauração e hotelaria e setor doméstico. Resumindo muito a atividade, havia óleo alimentar usado produzido quer do setor alimentar, quer do setor doméstico, quer do setor da restauração. Esse óleo é armazenado em contentores públicos, no caso do setor doméstico, e em contentores inseridos nos restaurantes, no caso do setor da restauração, e é preciso recolher o óleo. Ora, como é que nós sabemos onde é que temos de recolher o óleo e quais as rotas, ou quais as rotas mais otimizadas para o recolher? O meu trabalho incidiu sobre isso, portanto, desenvolver hardware e firmware para termos redes de sensores capazes de monitorizar remotamente os níveis de enchimento destes contentores e, a posteriori, trabalhar em sistemas de rotas otimizadas para permitir a recolha dos mesmos. Portanto, passados 2 anos de bolsa, entretanto, com a conclusão do mestrado, recebi o convite para continuar na empresa com funções mais ou menos semelhantes, sendo que aqui, e também fruto do sucesso que foi esta parceria com a Hard Level, a Hard Level já constituiu já em 2020 então um departamento completamente focado em desenvolvimento tecnológico e, portanto, o meu foco aqui já deixou de estar apenas na gestão de resíduos e passou para um pouco de cidades inteligentes. Portanto, tive a oportunidade de desenvolver produtos barra serviços de iluminação solar pública autossuficiente, também com monitorização remota, de continuar, obviamente, a dar suporte e a otimizar aquilo que já tinha vindo a ser feito durante o período de mestrado e aqui já também com algumas soluções industriais para as fábricas da Hard Level. Chegada de 2023, fiz aqui uma mudança drástica de um ponto de vista de área de trabalho. Portanto, se eu até aqui estava numa vertente mais de investigação, na qual, por exemplo, um dos projetos em que eu estive envolvido em alguns durante a pandemia, foi o desenvolvimento de um módulo de firmware e software de suporte na nossa plataforma para permitir atualizações remotas de firmware aos nossos dispositivos. E o objetivo daquilo, para além de garantir que os dispositivos conseguiam ser melhorados à medida que o tempo passava e que as atualizações iam surgindo, o maior objetivo de todos é que nós tínhamos um custo muito baixo de deployment, ou seja, desenvolvemos uma funcionalidade nova, lançámos para todos os dispositivos, há bugs. Provavelmente vão haver bugs. A nossa maior preocupação era garantir que uma atualização não partia a possibilidade de fazer novas atualizações, porque não tínhamos propriamente limitações de um ponto de vista de atualizações. Com a mudança para a Critical, eu passei, portanto, de um espectro, passei de um lado do espectro em que existia uma formalidade muito baixa no lançamento e no desenvolvimento de software para aplicações de safety critical. Portanto, eu juntei-me ao departamento ou à divisão de desenvolvimento de software para a aviação na Critical. Como devem imaginar, as coisas aqui não funcionam bem da mesma forma. Portanto, normalmente não lançamos software que sabemos que pode conter erros. Portanto, como referi, safety critical, portanto, a falha de um sistema pode envolver a perda de vidas humanas. E passo então para o trabalho que tenho vindo a fazer atualmente. Portanto, em 2013 entrei para um projeto que visava a certificação de um sistema operativo de tempo real para utilização em sistemas airborne, portanto, neste caso para a aviação. Este sistema operativo, cujo nome eu não vou revelar, mas é um sistema operativo muito, muito conhecido e utilizado na maior parte das missões espaciais. Ele está certificado para Mission Critical Application, portanto, Mission Critical, uma falha pode envolver perdas avultadas de dinheiro ou de bens, mas não de vidas, portanto, ele não está certificado para, para utilização em aplicações safety critical. No âmbito deste projeto, eu desde fevereiro de 2024 que estou como Technical Lead no módulo de Trusted Boot Engine do sistema operativo. Portanto, Trusted Boot Engine, na prática, o que garante é que o nosso sistema ou que o sistema operativo que é certificado arranca sempre num estado bem conhecido. Portanto, nós temos o sistema operativo gravado algures no hardware do avião,
E temos que garantir, primeiro, que ninguém consegue aceder a este hardware e de forma tipo plain ver o que é que o sistema operativo tem e ver o application code. Portanto, tudo isto são informações confidenciais e que não podem estar ao acesso de qualquer pessoa, ou de qualquer pessoa que consiga acesso ao hardware do avião. E ao mesmo tempo temos de garantir a integridade no processo de boot. Portanto, eu não posso injetar outro sistema operativo qualquer com outra application code qualquer e esperar que o avião arranque e permitir que o avião arranque com esse código. Portanto, na prática, isto é um módulo de criptografia avançada com encriptação simétrica para garantir a proteção dos dados e criptografia assimétrica para garantir que o avião arranca sempre com o sistema tal como foi certificado. Do ponto de vista de desenvolvimento, portanto, tudo isto é pautado pelo DO 178C, a certificação é DO 178C compliant. Este documento define as considerações de software para sistemas airborne e é altamente rígido quanto a modelos de desenvolvimento. Portanto, aqui podemos ver para quem já teve engenharia de software, deve estar mais ou menos familiarizado com as metodologias de desenvolvimento. Podemos ver aqui aquele que o DO 178 sugere e obriga, não só sugere. No âmbito deste projeto, portanto, como referi anteriormente, nós estamos a pegar num sistema operativo que já existe, mas que tem de ser adaptado para permitir a sua utilização em aviação. Portanto, esta camada inferior do V, Software Development, está já, está já parcialmente desenvolvido e o cliente que nos contactou tem também já a especificação do produto e os requisitos de produto e sistema. Portanto, o nosso trabalho entra naquilo que vocês podem ver aqui abaixo do tracejado. Ok? Portanto, nós estamos a pegar na especificação de sistema, estamos a desenvolver requisitos de alto nível com base nessa especificação. Portanto, estes requisitos respondem ao quê? Vamos supor que tínhamos uma função que ordena um array. Portanto, teríamos um requisito de alto nível. Aliás, uma função que pode dar origem a dezenas ou centenas de requisitos, mas teríamos um requisito principal no caso de sucesso da função, que seria algo do género que a função deve retornar OK e executar a ordenação de um array ou devolver um array ordenado. Portanto, isto está a explicar o que é que a função faz. E depois deixamos para os requisitos de baixo nível que vão especificar como é que isto é implementado. Portanto, aqui podem entrar já algoritmos. Requisitos de alto nível muitas das vezes vão ser quase um pseudocódigo que já entram no detalhe do código, sem que obviamente sejam escritos numa linguagem de programação. E depois acabamos por verificar se aquilo que nós estamos a escrever nos requisitos de baixo nível dá match com aquilo que temos no código. Se não der match, o código tem que ser alterado para ficar compliant com o DO. Depois, temos do lado direito do V, estamos a trabalhar também na parte de unit testing e de integration testing. O DO 178C define que testes são feitos requirement-based e não code-based. Ou seja, eu não testo código, eu testo requisitos. Eu, em teoria, não posso sequer olhar para o código. O código é apenas uma forma de chegar àquilo que os requisitos dizem que o sistema deve fazer. Então, se o requisito diz que a função retorna OK e ordena um array X, que chegou pelo input X, quando as condições X, Y, Z são verdadeiras, eu tenho que criar um teste, e quando digo criar um teste é criar uma tabela num documento Word. Isto basicamente a cada etapa vamos tendo documentos com centenas de páginas de documentação que documentam todo este processo. Então eu vou criar uma tabela na qual crio todos os inputs com base naquilo que estou a ler no requisito, chamo a função, e repito, eu não olho para o código, portanto chamo a função que eu sei que implementa aquele requisito e o resultado desse teste tem que ser exatamente aquilo que o requisito diz que são as suas ações. Portanto, eu vou sempre. O unit testing vão testar o level requirements e o integration testing vai testar os high level requirements. Passando esta fase, portanto, entregamos o produto de volta para o cliente e o cliente pode correr os seus testes internos aqui com um nível de formalidade inferior, portanto já não é necessário ter coberturas a 100% de testes e ter traceability completa e garantir que todo o código está testado. De um ponto de vista, aqui só uma nota que muitas das vezes nós na nossa área temos a tentação ou a tendência em ver a parte de desenvolvimento de código como a parte mais divertida, eu inclusive,
De um ponto de vista de desenvolvimento de software para a aviação, essa camada é quase que o parente pobre das etapas de desenvolvimento. Portanto, os próprios standards, normalmente o DO 168C refere-se a the engineer shall, the engineer shall, the engineer should, para cada para cada uma das etapas de desenvolvimento de requisitos e de testes. A parte de software development nunca se refere como engineer, refere-se como developer, porque não há qualquer tipo de não há qualquer tipo de liberdade ou de trabalho criativo na parte de software development. Existem requisitos de baixo nível definidos, que foram definidos pelo engenheiro que fez os requisitos, e o trabalho do developer é apenas pegar nesse requisito, traduzir para código. Não tem liberdade de escolher um algoritmo, não tem liberdade de escolher estruturas de dados, não tem liberdade de escolher a linguagem, porque existe um conjunto muito limitado de linguagens que são permitidas e certificadas, portanto, não há liberdade absolutamente nenhuma, é apenas um tradutor de código. E mais uma nota, não há lugar à inteligência artificial aqui em todo o processo, ok? Pelo menos de forma oficial, portanto, eu posso fazer umas coisinhas sei lá, posso estar a escrever um teste e utilizar uma ferramenta qualquer de inteligência artificial para me ajudar a escrever os testes, mas oficialmente aquilo é responsabilidade minha, eu tenho que assinar aquele artifact e, e para todos os efeitos de certificação não houve inteligência artificial envolvida. Agora, diferenças entre aquilo que encontrei em desenvolvimento de software tradicional e desenvolvimento de software para aplicações críticas. Como referi anteriormente, há uma falta de flexibilidade. Se os standards dizem que algo é um shall, nomeadamente, por exemplo, a metodologia, se é um shall, não há qualquer tipo de flexibilidade ou de argumentação possível para justificar utilizar outra metodologia. Por exemplo, temos a maior parte das áreas permitem-nos e beneficiam muito de metodologias ágeis. Não é o caso da aviação, não temos qualquer tipo de flexibilidade para isso. A documentação é extensiva, portanto, eu posso dizer-vos que um componente de software do módulo em que eu estou a liderar, sei lá, com 5 funções, facilmente gera centenas e centenas, se não até milhares de páginas de documentação ao longo do processo e com vários documentos entregues à entidade certificadora que têm que ser aprovados. A independência na verificação, portanto, nós temos todos os artifactos em que cada pessoa trabalha têm sempre um autor e um reviewer, portanto, acho que faz sentido. E depois, aqui voltando ao modelo anterior, como nós temos traceability entre testes e requisitos, o modelo obriga a que quem escreve um determinado requisito não possa testar esse requisito, por uma questão de enviesamento. Okay? Se eu escrevi um requisito que não está correto e eu estou a escrever um teste baseado num requisito que não está correto, eu sou autor das duas coisas, portanto não vai haver ninguém de fora que diz que o teste não é válido. Okay? Portanto, há independência de atividades. Depois temos aquilo que já vos referi, portanto o código é apenas uma tradução dos requisitos de baixo nível, e apenas um mínimo de funcionalidades são implementadas. Por exemplo, este sistema operativo inclui, sei lá, o stdlib.c ou o equivalente a um stdlib.c. No entanto, o que acontece é que são analisados os requisitos do sistema, tudo aquilo que não é estritamente necessário é removido, ok? Portanto, não há aqui nenhum nice to have no código, as coisas são altamente contidas pelo alto custo de certificação, ok? Portanto, aquilo que referi anteriormente de muito poucas linhas de código gerarem muitas linhas de documentação e esforço de documentação muito alto, leva a que o código tenha que ser altamente contido. E, de um ponto de vista de disponibilidade, isto é algo que eu desconhecia completamente, mas que faz todo o sentido, ou seja, existem estados de execução diferentes, existe um estado de arranque e existe um estado para dar exemplo, dois, estado de arranque e estado de execução. O estado de execução pode ser visto como um estado de in-flight. Eu não posso in-flight, em momento algum, escrever dados para memória. Eu não posso in-flight alocar memória. Eu não posso in-flight esperar que um semáforo ou que um mutex fique livre. E não posso porque eu não consigo controlar todas as condições que podem levar ao sucesso ou insucesso dessa operação. E, como devem imaginar, a última coisa que eu quero é uma função precisa que eu aloque memória para operar, eu aloco memória e não há memória no sistema e estamos durante o voo. Ok? Not ideal. Portanto, o standard não permite isto. Ou seja, se nós precisarmos fazer este tipo de operações, elas só são permitidas em modo de inicialização. Questões? Espero ter recrutado muita gente. A Critical paga bem por referrals, portanto. Acho que estás a ouvir? Estou assim.
Ok. Obrigado, Bruno, pela apresentação. Estávamos a ver que tu ainda ias meter aqui umas linhas de código, pá, e o teu Não, sistema operativo aqui. não. Olha, diz-me, como é que está a Critical? Está a recrutar pessoal que sabe muito de SEO ou não? Está a recrutar pessoal que saiba muito de SEO, muito de Assembly, muito de C. Ok, portanto, quem teve gosto nessas matérias, nessas cadeiras, pode ter a certeza que há muita procura por aí. É? Na Critical, sim. Ok. Se eles quiserem candidatar-se, onde é que eles fazem isso? Vão ao LinkedIn? Digam-me qualquer coisa que a Critical paga bem pelos referrals. Ok, ok. Então ainda recebes? Sim, Opa! é isso. Pronto, pessoal, estão a ver, se Se pelo quiserem LinkedIn não trabalhar, recebo nada, portanto, à partida, falem comigo primeiro, que eu tenho acesso a mais vagas também. falem com o Bruno, e ele está a precisar de pessoal que queira programar em C. Os melhores projetos de SEO podem ter acesso ali a uma oportunidade de fazer código para umas empresas de aviação que constroem, umas empresas que constroem aviões e que deixaram cair alguns aviões aqui atrasados, não precisamos de dizer qual é que foram essas empresas, porque há para É aí isso. duas no mundo, portanto é uma ou é outra, portanto, e é por aí, está bem? Muito Ok, subtil. Bruno, obrigado pela tua colaboração, ok? Foi um prazer. Ok, Prazer foi meu. obrigado, Bruno. Obrigado. Ok, eu já estou a ver aqui a nossa Licínia. Licínia sempre igual. A Licínia provavelmente é das nossas licenciadas que já se licenciou há mais tempo, embora não pareça nada. Mas penso que já foi há uns aninhos, não foi, Licínia? Bom dia a todos. Sempre um simpático. Obrigada pelo elogio. Sim, efetivamente eu iniciei a minha licenciatura em 97. Já foi há algum tempo. Ok, algumas dessas pessoas não eram nascidas, provavelmente. Acredito que sim. Ok, Licínia. Pronto, gostávamos que desse então o seu testemunho e apresentasse o Natix e já é um prazer tê-la cá connosco hoje. Força. Muito obrigada, professor. Eu ia lhe pedir que partilhasse a apresentação. Sendo a Sim. Natixis parte integrante de um banco, nós temos regras de compliance muito específicas. A aplicação Zoom não é uma das permitidas, e então eu estou no portátil da minha filha e não tive a oportunidade de passar a apresentação. Se o professor Aqui a puder apresentação partilhar, que agradeço a imenso. Ana vai partilhar. Ok. Sim. Ok. Não sei se... Diga-me só se estão a partilhar, porque eu não consigo ver de momento. A Ana está aqui a tratar da parte técnica. Feito, muito obrigada. Ok, Eu não obrigado. sabia Força. se era pretendido fazer a apresentação em português ou em inglês. Uma Indiferente. nota. Ensino. A Obrigado. Natixis é efetivamente, nós somos Natixis em Portugal, estamos localizados no campo de 24 de agosto, relativamente próximo do Amial, onde vocês se encontram, acredito. Do meu lado, efetivamente, eu estou com a Natixis há 4 anos, licenciei-me na Fernando Pessoa pré-Bolonha. Optei por também tirar o mestrado após alguns anos no percurso profissional, o que me levou, inclusive, a estar a trabalhar aí durante alguns anos, e é uma casa que eu muito aprecio e agradeço mais uma vez o convite, e é com muita humildade que eu venho aqui para trazer o meu caminho. Ana, se quiseres passar ao seguinte. Uma linha temporal muito simples, apenas para dar uma referência relativamente àquilo que vos disse. Efetivamente comecei em 97, consegui que o senhor reitor fosse simpático, ainda consegui fazer o meu 4º ano à distância, todos os módulos necessários enquanto trabalhava em Lisboa, e durante essa experiência estive a trabalhar como técnica software e estive a dar formação. Dei muita formação desde os níveis 3, 4 e 5, inclusive aí na Fernando Pessoa, nos SETs. Depois, entretanto, como vos disse, abracei o mestrado. Durante esse período estive também a trabalhar
com o Sr. Reitor e com o professor Dr. Miguel Romberto Trigo, e a partir de 2010 iniciei o percurso em direção à análise de requisitos e a gestão de projetos. Filo em várias áreas, estive em algumas empresas internacionais, alguns dos nomes vocês podem conhecer. Estive com a Roche Bobois, que é uma empresa de renome a nível de mobiliário francês, tem cerca de 20 mil lojas por todo o mundo, por isso é de referência. E estive também na Wireco, que tem sede nos Estados Unidos e que tem várias empresas localizadas em Portugal, nomeadamente os estaleiros de Viena. Durante todo esse percurso, colectei várias experiências e tive a oportunidade de efetivamente perceber no decorrer da licenciatura o quão as disciplinas específicas nos trazem depois no mundo real. Uma das coisas que eu sempre apreciei na universidade foi efetivamente o teor prático de todas as disciplinas que nós tivemos. Eu acredito que no auditório estarão alguns dos docentes que me acompanharam ainda. Se assim for, eu mais uma vez agradeço, porque todo o desafio que me foi colocado permitiu-me fazer o meu percurso. Desde 2021 que estou na Natixis, entrei como externa, é o percurso natural. Todos os trabalhadores, 80% das vezes, entram como externos. Ou seja, existe um período em que nos é dada a hipótese de mostrar o nosso valor. Ao contrário das redes sociais e do retorno imediato, na Natixis nós acreditamos que as pessoas precisam mostrar o seu valor, e assim foi. E com isso em perspectiva, eu fui internalizada já como team leader, e neste momento estou como team manager, com muito gosto, desde 2023. Estou a gerir neste momento 10 equipas, num total de 70 pessoas, em diversas áreas. A minha tech stack não é mais atualizada, não sei se vocês sabem, inclusive, o que é mainframe, mas eu tenho 2 ainda na área da banca, isto é comum. Eu tenho 2 equipas ainda a trabalhar em mainframe. E depois temos várias tech stacks, com front-end entre o React e o Angular, e temos o Java a acompanhar quase todas as aplicações que temos nas restantes equipas. Ana, se for possível eu passar para a apresentação da Natixis. Então, eu não vou estar a ler, não é esse o meu papel. O que eu vos posso dizer é que a Natixis, quando eu entrei, ainda era cotada em bolsa. Depois, entretanto, foi parcialmente adquirida pelo grupo BPCE. O grupo BPCE tem uma particularidade, ele surgiu da fusão de 2 bancos, o Banco Popular e a Caisse d'Épargne. O Banco Popular era azul, a Caisse d'Épargne era vermelha, e daí nós temos esta cor lindíssima a representarmos, que é o roxo. É o que é. De qualquer das formas, para vocês terem uma ideia, quando eu entrei nós éramos 1000 pessoas, neste momento somos 2500 e pretendemos atingir as 3000 pessoas até ao final do ano. Do lado de França, só temos 116 mil pessoas a trabalhar para o grupo BPCE, e temos plataformas espalhadas por todo o mundo. Brasil, Estados Unidos, na Europa temos várias delegações, e inclusive em APAC, onde temos Hong Kong e outras localizações. O nosso core business divide-se entre Bank Support Activities, em que temos algumas áreas de IT, e IT. Eu estou dentro da área, Ana, se não te importares, eu estou dentro da área de IT CIB, ou seja, Corporate Investment Banking, e especificamente estou a gerir, e já vamos ver a seguir, me esqueci que tinha colocado este no intermeio, algumas das áreas. Voltamos a isso em 2 minutinhos, para vocês perceberem. Obrigada. Depois voltamos atrás. Do meu lado, eu tenho então, como vos disse, 3 áreas distintas de conhecimento: Trade Finance, Treasury Solutions e Financing Ops. Para Trade Finance, nós trabalhamos com third-party vendors, ou seja, trabalhamos com a Finastra, é uma empresa muito grande que tem aplicações específicas para bancos. Vocês não precisam de saber isso,
mas tenho o FBTI e o LoanIQ. E dentro de Trade Finance tenho 3 equipas, que é Trade Solutions, RMT e SCF. RMT Risk Management Tool, ou seja, o risco que nós temos em deixar um determinado cliente fazer trading, e Supply Chain Finance, ou seja, as pessoas que nós estamos dispostas a financiar para, por exemplo, construir autoestradas ou barragens. Estamos a falar de empréstimos assim em larga escala. Do lado de Treasury Solutions, que é a melhor parte, nós fazemos a gestão do dinheirinho e a contabilidade dos clientes. Como é óbvio, estes clientes que vos acabei de dizer em grande escala. E do lado de financiamento, então, uma das aplicações que vos acabei de dizer de empréstimos, que é a LoanIQ, temos as equipas de Legacy, as que trabalham em COBOL, e temos pequenas aplicações internas para gestão de emissão de cheques, para gestão de fluxos de transmissão de informação. Voltando atrás. Obrigada, Ana. Nós temos neste momento em Portugal a decorrer um regime de estágios que teve uma ligeira alteração recentemente, porque nós tínhamos os estágios do IFP que nos permitiam ter connosco pessoas como primeiro emprego durante 9 meses. Neste momento houve uma alteração e estamos a trabalhar com o PROMOV, o que alterou esse regime de 9 para 6 meses. No entanto, em qualquer altura, qualquer pessoa que esteja numa situação de primeiro trabalho pode se juntar a nós mediante solicitação por parte do Team Leader ou do Team Manager. Para vocês perceberem, de momento eu encontro-me a fazer outro Master, patrocinado pela Natixis, por isso o que aqui está escrito é efetivamente verdade. Nós fazemos formação interna, por exemplo, nas línguas, porque o francês é efetivamente muito interessante de se ter dentro da Natixis, e por norma todos nós só temos 3 anos no decorrer do secundário, mas fazemos também formações certificadas, formações de leadership vocacionadas para pessoas que depois querem crescer para a gestão de pessoas, e temos acesso ilimitado ao Udemy, por exemplo, é uma das plataformas que está completamente disponível para todos os nossos funcionários. E tal como o Bruno partilhou, nós também temos uma política de as boas pessoas devem trazer boas pessoas. Por isso, quando existe hipótese, temos um sistema de referência a trazer pessoas para dentro da Natixis. No final, eu tenho os contactos que vocês podem tomar. Particularmente, o meu nome não é o mais comum do mundo, por isso, se me procurarem no LinkedIn, com muita facilidade me encontram também. E faço muito gosto de falar com vocês se tiverem interesse. No slide, logo a seguir àquele que já vos falei, esta é a campanha que está a decorrer neste momento da Natixis para os estágios que são pagos. Vocês conseguem, se procurarem Natixis em Portugal, conseguem encontrar. Ana, se quiseres passar para o fim. Estes são os contactos que eu vos falei, inclusive no Instagram. Fico disponível para alguma questão se tiverem. Ok, Licínia, estás a ouvir-me? Sim, sim, professor. Ok, obrigado pela apresentação. Fiquei surpreendido por ainda trabalharem com mainframes e trabalharem com COBOL. Todos os bancos. Nós, neste momento, eu tenho uma equipa a trabalhar para o BPI. Nós somos um banco a trabalhar para outro banco. Todos os bancos não conseguiram libertar-se destas tecnologias que, apesar de serem mais antigas, são extremamente fiáveis. É a mais-valia que nós encontramos na manutenção do mainframe, para além que com ela traz custos muito baixos a nível de estrutura. E isto é importante para os nossos alunos mais novos perceberem que há efetivamente tecnologias que, apesar de terem muitos anos, são extremamente fiáveis e por isso continuam a ser utilizadas em alguns nichos, nomeadamente nos bancos. Licínia, tens ideia de quantos oriundos daqui da UFP estão no Natixis? Não, mas gostava muito de saber.
porque gostava mesmo de ter a oportunidade. Eu acho que são, já devem ser mais do que 10. Eu não sei, mas eu acho que estou a ver em alguns dos meus docentes, eu estou sem óculos por uma questão, mas acho que estou a ver o professor Nuno, 2 ou 3 filas acima, já o vi a sorrir, por isso é que o reconheci. E efetivamente é com muito carinho que relembro todo o tempo que passei na Fernando Pessoa e tecnicamente saí muito preparada, que é uma das coisas que para mim eu realço quando trabalhamos o ML, quando trabalhamos várias perceber a nível de gestão de projetos o que é um waterfall, a agilidade que acredito que agora já tenha sido incluído nos conteúdos programáticos. Tudo isto foi extremamente útil e válido no decorrer do meu percurso profissional até o momento. Ok, Licínia. Obrigado pelo seu testemunho. Foi um prazer tê-la aqui connosco nesta sessão. Tá? Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Estamos a contar em enviar aqui uma série destes alunos para o Natixis. Vamos inundar aquilo com o FP. Muito obrigada pelo convite mais uma vez, foi um gosto estar aqui e se precisarem de alguma coisa, por favor, estejam à vontade em me contatar. Muito obrigada. Muito obrigado, então. Deus, boa tarde. Bom, só para fechar, quero agradecer a todos que aguentaram este calor aqui a assistir a isto. Eu acho que foi interessante, tivemos aqui testemunhos interessantes. Vocês podem optar e contactar estas pessoas, podem pedir-me a mim, tenho os contactos deles, se estiverem interessados em algum estágio, em começarem a trabalhar em alguma destas áreas. Certamente há muitas oportunidades para vocês. É importante é que façam bem o que estão a fazer agora, que é acabar a licenciatura e perceber bem o que é que estão a mexer. Estão a trabalhar, agora vocês estão a trabalhar com o que é realmente vai ser o vosso futuro, não é? Onde vocês vão ganhar a vossa vida. Tá? Muito obrigado a todos por terem estado connosco. Obrigado.